Eu acho o Matheus Pereira um jogador importante para o Cruzeiro. Eu acho que o maior problema hoje é o extremismo nas duas partes. De um patamar inquestionável, sem possibilidade de crítica, e o outro que é um jogador comunzaço. Eu não estou nem em um lado e nem em outro. Eu acho que tem que ter um meio termo, e isso seria importante, mas virou essa disputa, né? Virou... Ou tem a turma que é o Matheus Pereira no céu e o restante na terra, ou a turma que não quer saber do Matheus Pereira, disso e daquilo. E acho que algumas das coisas são explicáveis por tudo que aconteceu, né? Até quando vamos lá, dar uma recapitulada aqui, vocês me ajudem. O Matheus tinha um status de um jogador, esse status aí que alguns hoje ainda mantêm, ele tinha. O Matheus, ninguém sonhava em questionar nada do Matheus Pereira. Veio aquela entrevista dele que foi muito importante, né? Então, o Matheus, ele estava caminhando para chegar numa prateleira aí de jogadores importantes do Cruzeiro. Ou estou errado? E isso até quando? Pô, naquele momento ali de Seabra, né? Aquela campanha, pô, era todo mundo assim, ou assim, e ninguém sonhava. Ali já existia alguma coisa nesse sentido? Não, né? Teve ali um começo de... Quando tava para ficar, né? Aí ficou um mistério no ar, fica, não fica, isso e aquilo. As entrevistas do Matheus são algumas, né? Deixou ali uma dúvida, isso e aquilo. Então se começou a isso. Acho que ele tem participação em pontos que o torcedor questiona. Aí eu sei que pode vir aquele também que ele não decidiu jogos importantes, na final da Copa Sul-Americana, em clássicos, isso e aquilo, é um outro ponto. Eu considero que isso é um ponto importante, mas para mim não é o principal ponto para um jogador, porque a gente já teve outros aí que em clássico não via bola, em jogo decisivo também não tinha essa participação toda e foi jogador que importantíssimo para o Cruzeiro em conquistas de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. Dá para a gente listar. Everton Ribeiro, é o que me vem à cabeça. Nessa linha que você falou. Sim. O próprio Goulart também. O Goulart? O Goulart especificamente em clássico, que eu tô falando. É porque aquela época também, o clássico a gente venceu só um que eles estavam com o time reserva, eu acho, né? Aí nesse jogo, tanto o Goulart quanto o Everton Ribeiro fizeram o gol. Mas, então, eu acho que isso é um ponto que alguns vão se destacar nesses jogos, outros não. Mas ele entregou gols, assistências em outros jogos importantes também. Dito tudo isso, hoje tem esse cenário aí nas redes que foi, aí sim, intensificado com aquela entrevista que não foi legal lá em Orlando. E a que eu achei uma entrevista sincera, honesta, que foi depois do clássico, talvez pudesse ter sido em outro momento, né? Antes, ou talvez lá naquela de Orlando, né? Se ele tivesse falado com aquela clareza lá naquela entrevista, talvez todo mundo tivesse entendido. E aí hoje a gente tem esse cenário de divisão ali entre os torcedores, mas vem o ponto que me preocupa. O Matheus Pereira sendo negociado. O que isso afeta no time do Cruzeiro? Porque a minha preocupação é o Cruzeiro.
se o Cruzeiro fica sem um jogador que no ano passado ele entregou 26 participações em gols, isso é um ponto que precisa ser chamado a atenção. Se me garantir que o Matheus vai sair, o Cruzeiro não vai contratar e o time vai ser isso, isso e isso. Vai ter uma grana importante, vai ter uma redução na folha, abre espaço para buscar um outro, ou o Cruzeiro vai buscar um outro e um jogador que vai entregar também números importantes. Então, eu acho que isso tudo tem que ser colocado no papel e só ficar sem o Matheus Pereira por ficar, porque tem torcedor que não gosta, tem torcedor que acha isso, que acha aquilo, isso aí eu não concordo, porque há pouco tempo o Cruzeiro trabalhava com a permanência do Matheus Pereira. O Pedro Lourenço, né, deu uma entrevista para a gente lá nos Estados Unidos, falou, não estou vendendo ninguém, eu estou comprando. O que mudou para uma possibilidade de saída acontecer? Então, a gente precisa refletir mais do que ficar só nesse campo. Eu não gosto, pode ir. Tem que ficar de todo jeito. Acho que tem muita coisa aí para a gente discutir. Thiago Valu, começa por você. Samuel, e enquanto você falava, eu fui buscar aqui até 11/10 de 2024. Por que eu estou falando dessa data? O Cruzeiro já estava vacilante ali no segundo turno, né? Já era, o comando do Fernando Diniz, ele chegou em 25 de setembro, mas 11/10 foi o momento da convocação do Matheus Pereira para a seleção brasileira. E eu me lembro que o sentimento, de uma maneira geral, em meio à torcida do Cruzeiro, de uma maneira geral, pessoal, não estou generalizando, é diferente, era das pessoas, de uma parte até significativa da torcida, feliz. E o Cruzeiro já não vivia o melhor momento na temporada, já tinha trocado para o Diniz, repito. Então, é entender onde isso se quebrou com o torcedor, que a partir daquele momento, o Cruzeiro foi muito mal, apesar de conseguir ir chegando na final da Copa Sul-Americana. No Brasileiro, o Cruzeiro se arrastou, essa que é a verdade, a partir do mês de agosto. Isso aí envolve não só o Matheus Pereira, mas ainda assim ele termina o campeonato, para mim, com números importantes. Campeonato brasileiro, né? Ele marca 8 gols e 7 assistências. E é importante. O que acaba marcando de vez essa declaração? É a declaração pós-clássico, de dizer que queria ter saído no final do ano? E aí a gente vai tentando juntar alguns elementos, né? O Pedro Lourenço falou com você naquele treino aberto que você pôde acompanhar. Porque a gente foi tomar conhecimento dessa fala pós-clássico, mas o departamento de futebol, o Pedro Lourenço, o Alexandre Matos, já sabiam disso desde o final do ano, que ele falou. E mesmo assim, a ideia de permanecer com o jogador, de não querer negociar. O Pedro revelou na entrevista aqui que ele tinha um desejo, né? O Pedro revelou realmente. Sim, verdade. Então, assim, o que quebrou? A vontade do Matheus Pereira todos já sabem, mas o que mudou para o Cruzeiro querer negociar o jogador com um técnico que já trabalhou, o único jogador, assim, o jogador que é mais conhecido, na verdade, do Leonardo Jardim é o próprio Matheus Pereira. E eu também estou com você. A questão não é, o Matheus Pereira é craque para mim? Não, não é craque. Não é craque nem bagre. É aquilo que você falou. Acho que o Matheus Pereira foi arrastado para alguns lugares que eu, Thiago Valu, entendo que ele não é. Eu não acho ele bagre e nem acho ele craque. Eu acho ele um jogador muito importante, que se mostrou importante o ano passado, com esses números no Brasileiro, tá? Claro que ficou devendo na final da Sul-Americana, ele e todo o time. Eu acho que aí a gente tem que colocar também na balança. O problema de tudo que aconteceu com o Matheus Pereira, importante, foi muito infeliz em algumas declarações. Eu considero a pior de todas quando colocou que os jornalistas estavam fazendo perguntas com maldade. Não é maldade um jornalista estar na zona mista e perguntar
para um cara que tinha o destaque que ele tinha no Brasileiro. E aí, esse momento que a equipe está passando, como você está sentindo? O que você acha que está faltando para você voltar a desempenhar aquele futebol que desempenhou no campeonato? Eu não vejo isso como maldade. Então, acho que ele foi muito mal nessas entrevistas em que apontou de forma desnecessária perguntas naturais e óbvias feitas na zona mista. Não é craque, não é bagre, para mim. E é um jogador que todos que chegaram, Gabigol, Dudu, principalmente, para falar desses dois, exaltaram. O Gabigol, principalmente, bastante. Se o Cruzeiro vai buscar um cara capaz de entregar 7 gols no Campeonato Brasileiro com 8 assistências e ajudar o time, excelente. Agora, eu quero muito entender como que vai agir o Cruzeiro. Faltam, não vou falar 10 dias, já faltam 9 dias para a janela fechar. E tem algumas partes nessa história para serem entendidas. Para finalizar, já me alonguei demais, a vontade do jogador, a gente já sabe, desde que ele revelou pós-clássico contra o Atlético Mineiro, é saber o que mudou na vontade por parte do Cruzeiro para não querer contar mais com o jogador na temporada. Eu acho que o Valu tocou em vários assuntos aí bem importantes, né? Essa história toda do Matheus Pereira, ela tem vários fatores, né? Não adianta a gente olhar só pela perspectiva do clube, ou só pela perspectiva do atleta, ou da torcida. Eu acho que, assim, tem vários fatores que precisam ser lembrados na hora da gente formar uma opinião sobre essa provável ou possível saída do Matheus agora, a 10 dias de fechar a janela de transferências. Eu acho que, assim, o Matheus, como um dito cruzeirense, ele teve todas as oportunidades em entrevistas, em aparições públicas, de acalmar a torcida, ou de passar uma perspectiva diferente de que estava fechado com o projeto, de querer ficar. Só que talvez por um time ruim ou uma escolha ruim das palavras, acabou colocando mais lenha na fogueira as suas declarações e fez com que a torcida jogasse mais contra do que comprasse o lado dele. Eu acho que sim, existe uma desproporção na questão das críticas com o Matheus. Acho que essa questão do pessoal levou de fora para dentro do campo essa questão assim, de uma birra com o Matheus mesmo. O Matheus começa a ser culpado de 1001 coisas que não tem a ver com ele dentro de campo. Acho que o pessoal passou do ponto das críticas com o Matheus, pegando muito no pé do jogador, justamente por causa dessas declarações que ele deu fora do campo, né? Ele poderia ter escolhido um time melhor para poder falar, igual o Samuel e o Valu comentaram. Talvez a entrevista que foi feita agora no final poderia ter feito lá atrás, né? Poderia ter escolhido melhor as palavras para poder passar o sentimento dele. A gente sabe como é que esses cortes de entrevista vazam no meio do futebol e passam a impressão, às vezes, equivocada do que o jogador realmente falou na íntegra. E todo esse cenário culminou assim, numa pressão desnecessária para cima do Matheus. No momento que vem o Gabigol, vem o Dudu e exaltam, né, o clube, exaltam o momento que está vivendo, que estão fechados com o projeto, acho que a torcida ficou um pouco magoada nesse sentido, né? Agora, a preocupação ela é muito grande justamente porque o Cruzeiro está a 10 dias de fechar a janela. Se a gente vende o Matheus hoje, seja por necessidade financeira ou exclusivamente vontade do jogador, a gente não vai ter tempo para buscar nesse mercado um jogador que entrega a mesma quantidade de gols, ou a mesma quantidade de assistências, ou a influência dentro de campo que o Matheus tem desde o final de 2023 aqui no clube, né? É um jogador que entrega aí 8 gols e 7 assistências no último Campeonato Brasileiro. Há quanto tempo a gente não teve um jogador com esses números, né? É um jogador que joga em mais de uma função, que faz a máquina, faz o time rodar. Então, assim, o que fica de preocupação claro, tem outros jogadores que podem vir ocupar o lugar do Matheus Pereira. Isso é óbvio, né? Senão, igual o Pedro comentou na live hoje cedo, o Matheus estaria jogando de camisa 10 no Real Madrid se ele fosse esse jogador insubstituível. Agora, a gente vive um contexto de que não é simplesmente chegar no Corinthians e tirar o Garro, chegar no Palmeiras e tirar o Rafael Veiga. A gente precisa ser realista nas opções que o Cruzeiro tem para poder fazer essa substituição, essa reposição. Então, assim, se todo mundo aqui fosse escalar um 11 inicial, todo mundo colocaria o Matheus Pereira. Talvez ele seja o jogador do time titular que mais tenha discrepância em relação às opções do banco de reservas. Se a gente for comparar os zagueiros titulares com os zagueiros reservas, ou o centroavante, ou um ponta, acho que o Matheus é o jogador que tem mais discrepância entre as opções que a gente tem no elenco. Então, assim, isso certamente já atrapalha o trabalho do Leonardo Jardim, que chegou aí há 2 semanas
com a expectativa de contar com o Matheus ao longo da temporada, e ver talvez uma das top 3 peças da equipe em termos técnicos tá saindo assim a ponto de fechar a janela sem a gente ter uma certeza de reposição. Então, é realmente entender esse contexto, porque é uma perda significativa, independente se o jogador quer sair ou não, olhando exclusivamente tecnicamente para dentro do campo, é uma perda que vai ser muito sentida. Bom, eu acho que eu vejo primeiro com naturalidade a proposta para o Matheus, principalmente porque o Cruzeiro e o Matheus Pereira se tornaram vitrine depois do que ele fez em 2024, em ser um atleta de destaque da temporada, ser o artilheiro da temporada, ser também o líder em assistências. Isso o coloca, claro, sobre o olhar da vitrine do futebol, no mercado do futebol, e com ele não seria diferente. Eu insisto um pouco dessa expectativa de ver jogador. Primeiro, eu acho o Matheus Pereira um jogador diferente, e por isso eu ainda vivo a expectativa de jogadores diferentes, né, dentro do elenco, precisam fazer a diferença dentro do campo. É um 2025 muito tímido por parte do Matheus, mas isso não é exclusivo do Matheus. Tem outras peças também que também, né, se tornaram tímidas nesse início da temporada. Pensando um pouquinho na questão do que o Cruzeiro se propôs a fazer para 2025. Fortaleceu o elenco, trouxe um treinador que conhece o Matheus Pereira, que sabe das suas virtudes, do seu talento, das suas qualidades. Acho que pensando nisso, o Matheus pode ser uma temporada para ele muito diferente até do que ele já conseguiu produzir em 2024. É uma expectativa que eu, Amanda, tenho. E assim como o Valu vive um pouquinho dessa questão que ele citou agora há pouco, de querer que o Cruzeiro possa trazer alguém que entregue aquilo que o Matheus, né, entregou para nós até o momento, só o tempo vai dizer isso para a gente. Seria também a minha vontade, tenho certeza que a grande maioria dos torcedores cruzeirenses, mas acho que mais do que trazer um profissional que possa entregar o que o Matheus entregou para o Cruzeiro, é um profissional que queira estar dentro do Cruzeiro. Então, acho que o Matheus deixa muito claro as coisas, que um desejo pessoal, que envolve sim um lado profissional, nesse momento de querer ir para a Europa. Então, acho que a minha preocupação nesse momento é mais a questão de alguém que queira abraçar o projeto no momento que o Cruzeiro está vivendo em 2025. Acho até mais importante do que quem o Cruzeiro vai trazer. Então, acho que a questão da saída do Matheus é questão de tempo. Ele já deixou muito claro que ele quer ir para a Europa. Então, acho que o Cruzeiro, sabendo disso muito antes de nós sabermos, porque foi a público bem depois que o Cruzeiro já sabia, o Cruzeiro já teria que ter mexido os pauzinhos. Porque eu continuo nessa pegada, é questão de tempo para o Matheus sair. Pessoal, quem me acompanha lá no canal Mundo Azul, acho que mais aqui o Valu e alguns do chat, sabe? Eu vou iniciar o meu comentário aqui dizendo que eu acho do Matheus Pereira como jogador. Para mim, sempre foi um cara que jogou muita bola. Não é um craque, não é um novo gênio do futebol. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar o Matheus na Premier League e vi lá o potencial que ele tinha, que inclusive algumas qualidades que ele não apresentou no Cruzeiro, né? Então, assim, sempre defendi na bola, sempre defendi o Matheus Pereira. Quando ele entrega aí, ano passado, né, a quantidade de gols e assistências que entregou, ele foi simplesmente fundamental para permanência e para uma campanha tranquila do Cruzeiro em relação a não brigar contra rebaixamento, nada disso. Então, ele é fundamental na campanha do Cruzeiro. Então, sobre a bola do Matheus Pereira, sobre o potencial dele, né, e, na minha opinião, chega com méritos à seleção brasileira. Não que, né, também muito a ver com o nível que a seleção está, mas chega com mérito a seleção brasileira. Então, na bola, é isso. Eu acho que quando o Samuel fala, né, sobre a questão da saída dele, a gente tem que avançar um pouco mais nessa reflexão. O Samuel nos chama uma reflexão que é muito importante, que é o que será do Cruzeiro sem o Matheus Pereira, né, e sem uma possível reposição. Mas acho que também temos que avançar nessa reflexão de se a possível permanência do Matheus Pereira, né,
uma possível, que não acho que vai acontecer, mas uma possível permanência do Matheus Pereira completamente contrariado. Está muito claro, pelas entrevistas, pelo que aconteceu, qual a intenção dele. Né? E aí, uma coisa é você chegar para o atleta e falar assim, ó, tudo bem, você queria sair, mas não teve nenhuma proposta, não aconteceu nenhum movimento de mercado que pudesse te levar daqui por um preço justo. Isso é uma coisa. O cara tem que entender e ele vai se conformar com isso. Outra coisa é você chegar, ó, teve uma proposta num valor próximo daquilo que a gente tinha pensado aí sobre tudo e tal, e mesmo assim nós não vamos liberar, porque nós achamos que você obrigatoriamente tem que cumprir seu contrato, arcar com a sua palavra. Então, qual seria em um jogador que já teve aí dificuldades, né? Igual qualquer um aqui pode ter, eu já tive, né? Igual qualquer um aqui pode ter, um jogador que às vezes tem dificuldades, igual todo ser humano tem, né? De psicológicas, por causa do lugar. Qual seria o efeito disso? Então, eu vou um pouco mais além nessa reflexão, né? De manter ele nessa situação. Fazendo um pequeno retrospecto aí da história do Matheus Pereira, né? Ele chega, faz aquela sessão de fotos com as camisas do Cruzeiro, né? Se declara cruzeirense, mostra as fotos e tal, chega, ajuda muito o Cruzeiro quando aqui esteve, dentro do campo, ele ajudou muito. Depois, ele declara, né, aquela situação que o Cruzeiro o ajudou muito em âmbito pessoal também, isso foi muito bacana, né? E aí vem a renovação, né, a aquisição, na verdade, né, para que ele pudesse ficar. Isso ocorre, se eu não me engano, em junho de 2024. É isso que fecha ali a situação. Me corrijam se eu estiver errado. No meio do ano de 2024. Aí vem o final do ano, né? Ele vai na seleção. Aí tem a campanha pífia, né, do final de temporada do Cruzeiro. Um fracasso total, né, um melancólico o final de temporada do Cruzeiro, e vem a cobrança do torcedor. Como ele era o jogador de referência do time, vai muita cobrança em cima dele. Né? Os jogadores de referência são alvos nessa hora. Isso acontece. E aí vem aquela primeira entrevista que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Teve aquela também, que ninguém lembrou, né? Que aconteceram coisas que até hoje ninguém sabe do que ele estava falando. E depois vem isso que a gente ficou sabendo agora, que é já no final do ano a vontade dele de rumar para a Europa. Então, assim, eu fico me perguntando até que ponto a cobrança e o desempenho pífio do time influenciaram nessa questão dele querer sair, e as cobranças do torcedor, porque no meio do ano, em junho, ele assina um contrato que vai permanecer por 2 anos, e em dezembro ele quer sair, né? Em um semestre. Depois vem a entrevista dos Estados Unidos, que ali a gente não entendia muito bem, porque não tinha conhecimento do que tinha ocorrido em dezembro. A entrevista que já deixou, né, aquele negócio no ar, e agora depois, né, do jogo, essa entrevista dele, que eu achei completamente fora de hora, né? Eu falei ontem aqui, inclusive, teve uma discussão sobre isso na live do Loucos ontem. Achei completamente inoportuna, podia ter falado isso, talvez até nunca, né? Mas ele fala ali que, infelizmente, não deu certo a saída dele, provavelmente porque até então não tinha tido essa proposta que fosse boa para todo mundo. Então, acho que fica muito claro, com esse resumo que eu fiz aqui, desculpa aí ter me alongado, mas acho que fica muito claro para todo mundo, mesmo quem quer que ele fique, está muito clara a intenção do cara qual que é. E aí, quais seriam os efeitos de ir contra essa intenção e contra o que o jogador quer tanto? Né? Qual seria o desempenho do Matheus Pereira em 2025 desse jeito? A gente tem que entrar nessa reflexão também. Então, eu acho assim, é inevitável o que a Amanda falou, é inevitável que ele seja negociado. O Cruzeiro deveria ter se preparado, porque agora, há 10 dias do fim da janela, nada garante que o Cruzeiro vai arrumar um substituto que possa entregar. Tu fala, substituto arruma, né? Qualquer um aí, arrumar substituto, pegar e falar, ó, esse aqui é o substituto do Matheus Pereira. Mas nada garante que vai arrumar um substituto que vai entregar
um número próximo de assistência e gol do que o Matheus entregou. Estamos nessa situação agora, só.